Olá, vamos conhecer hoje o prefácio do livro A Noite Clama pela Alvorada, um diálogo de René Higues, da Academia Francesa, e da Isako Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional. Um diálogo do Oriente com o Ocidente sobre a crise contemporânea. É um diálogo do início da década de 80, publicado pela editora Record. Então, A Noite Clama pela Alvorada, vamos ver o prefácio. Aqui temos introdução por René Higues. Vamos ver. Introdução por René Higues. Talvez a humanidade jamais tenha se defrontado com problemas tão complexos como os que a ela se impõem atualmente. Não foi apenas nossa inteligência, se ela é lúcida, quem provocou, pela extensão dos conhecimentos históricos, sobretudo após o século XIX, o domínio do tempo e situou nossa época no centro de um desenvolvimento contínuo que se desenrola através de milênios. Ela foi também impulsionada pelas extensas relações internacionais, pela carga de informações e pela comunicação de massa a pensar o mundo. Paul Morand, alguns anos atrás, assim intitulou um de seus livros, Rien que la Terre, sobre somente a Terra. Os grupamentos humanos, mais ou menos vastos, durante milênios, só se interessaram por suas próprias necessidades, seus apetites, seus costumes, suas crenças, impondo-os aos outros ou ignorando e rejeitando os dos semelhantes. As religiões, atuando internamente no conjunto das nações em que se instalaram, acirravam suas discussões e acentuavam suas diferenças, não se limitando apenas a uma negação recíproca, mas provocando mesmo novos choques, novos combates, que deram origem às guerras santas. O cristianismo e o islamismo se agrediam asperamente, enquanto que em outras religiões as seitas se entredevoravam. Surge em nossos dias uma consciência mais universal, além das questões políticas, dos conflitos nacionais, econômicos ou militares, ao sentimento comum de que uma crise mundial arrasta todos nós numa mesma aventura, solidarizando-nos. Paralelamente, sua originalidade e sua importância podem ser melhor avaliadas através dos séculos. Compreendemos que nada semelhante aconteceu no passado e que ela comprometerá todo o nosso futuro de habitantes da Terra. É preciso, pois, que se tenha uma visão global de suas características, de seus efeitos e também de suas causas, e das reformas que ela exige do homem, para que possa ser controlada. E essa visão de conjunto não deveria ser delineada pelo confronto e pela aproximação dos pensamentos oriundos dos dois extremos do mundo, do Oriente e mesmo do Extremo Oriente e do Ocidente, marcado por tradições, por culturas, por religiões tão diversas e também por um esforço objetivo comum. Nasceu daí a ideia desse nosso diálogo, cuja iniciativa partiu do presidente da Isako Ikeda, encarregado de dirigir uma das formas de pensamento budista mais divulgadas no mundo. O presidente Ikeda, que já exercia esse cargo mesmo antes de se tornar presidente de honra da Soka Gakkai, que conta com 6 milhões de membros ativos no Japão, sem falar dos 15 mil outros que se encontram na Europa, é o herdeiro responsável por uma elevada tradição espiritual e também um homem sempre atento aos grandes problemas do mundo moderno. Discutiu esses problemas com personalidades como Kissinger, estadista norte-americano,
Kosygin, ex-primeiro-ministro soviético, Zhou Enlai, ex-primeiro-ministro chinês, e com ex-secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim. Ele está, portanto, mais capacitado do que qualquer outra pessoa a colocar frente a frente os novos problemas atuais e o legado do passado e de sua espiritualidade. Teve, então, a ideia de reunir em livros sucessivos diálogos mantidos com representantes do pensamento ocidental. Daí resultou um primeiro livro, Escolha a Vida, onde estão condensadas suas entrevistas com o grande historiador inglês Toynbee, homem dotado de alto poder de síntese. A primeira edição dessa obra, a última de Toynbee, apareceu em 1976. Depois da Isaac Queda, interessou-se pela França. Se a morte de André Morot interrompeu o projeto de uma obra análoga, pelo menos o presente volume é resultado do trabalho comum que realizamos. A Itália foi, então, o próximo campo de debates com o confronto entre Isaac Queda e o conde Pecei, presidente do Clube de Roma. Esse importante centro de reflexão onde são debatidas soluções que vão minorar o desequilíbrio crescente da civilização atual. Esse desequilíbrio tornou-se de tal forma evidente que em poucos anos se expandiu pelo mundo, criando mesmo a ideia de crise da civilização. A Europa custou a admiti-la. Durante mais de um século, ela entoou um canto triunfal de otimismo, glorificando, sem nenhum escrúpulo, o desenvolvimento da ciência e o mito do progresso em constante evolução. Ele foi, aos poucos, se calando para dar lugar a uma ascensão inversa de uma inquietação alimentada pelas decepções presentes e pelas apreensões futuras. Há algumas décadas, vozes isoladas e premonitórias se levaram anunciando a chegada de uma crise. Porém, foram ouvidas com ceticismo. Mas a crise não podia mais ser negada, suas provas eram incontestáveis e provocava devastações. Primeiro a crise econômica, depois também crise de costumes, crise de pensamento, resumindo, crise de civilização e talvez mesmo crise da civilização. Desse modo, uma maré inversa seguiu-se a onda de progresso que semeou a dúvida, suscitou uma angústia que parece atingir, sobretudo, as novas gerações mais expostas às suas repercussões. Constata-se, então, que, num pensamento comum, o entusiasmo reinante do começo do século foi substituído por uma evidência radicalmente oposta. E ela toma conta do mundo inteiro. Outrora, os continentes se isolavam em suas tradições e em seus próprios problemas, e os contatos periódicos estabelecidos entre eles não traziam mais do que curiosidades superficiais. Ou então havia o confronto do mais forte com o mais fraco. Desse modo, a Europa passou do exotismo ao colonialismo. Atualmente, os povos que souberam preservar melhor seu sincretismo, suas linhas de pensamento, suas crenças, seu modo de vida e sua autonomia espiritual, caem, por sua vez, no enorme caldeirão onde fervem as comunidades econômica e a tecnológica modernas. Inicialmente tentados em recuperar o avanço que reconheciam ter a Europa e depois dela a América, eles submetem seus próprios costumes a uma imitação desses modelos, adotando seu modo de vida racionalista e mecânico. Mas, à medida que seu apetite é saciado por essa imitação de progresso, eles recebem em troca brilhantes recompensas externas que conseguiriam adquirir. E assim entram também na crise. Uma experiência comum lhes dá a medida relativa do que haviam perdido. Descobrem que, aprendendo a saciar cada vez mais suas necessidades materiais positivas, cavam dentro de si um vazio interior,
um abismo para dentro do qual rola tudo o que os mantinha de pé, graças ao exercício de uma vida espiritual. Essas duas entidades, matéria e espírito, os colocam face a uma dolorosa e irreversível escolha. Essa foi, sem a menor dúvida, a verdadeira causa da revolta do Irã contra o Shah Reza Pahlavi, que resolveu convertê-lo ao modo de vida ocidental, numa marcha acelerada. Assim, a crise, desafiando as análises especializadas dos economistas ou dos políticos, dos sociólogos ou dos psicólogos, torna-se uma espécie de rumor de fundo que se eleva como o murmúrio de uma grande voz coletiva e confusa, erguendo-se diante das ameaças e denunciando uma lacuna, uma falta, a privação dos impulsos procedentes das profundezas interiores, das fontes vivas da alma, de tudo o que alimentou o verdadeiro e constante sentimento do sagrado. Enquanto tantas análises especializadas minimizam o fenômeno e desviam suas explicações, colocando num ângulo de visão por demais particular e submetendo-o a um sistema teórico já elaborado, faz-se necessário restituir-lhe toda a sua amplitude e sua verdade universal. É o que iremos tentar aqui. Todavia, a diferença existente nos interlocutores com os quais o presidente Queda resolveu se defrontar permitiu-lhe conduzir sua investigação em diferentes direções e abordar a crise nos preocupa sob diversas luzes. É evidente que o presente diálogo dará um destaque especial à arte, que sempre foi meu principal campo de estudos. Isso poderia ter sido apenas uma concessão à especialidade do interlocutor. É mais do que isso. Constata-se que a arte, por sua natureza e função, repousa nas faculdades que mais se sentem ameaçadas por nossa civilização racional, objetiva e comunitária, e cuja revitalização é indispensável para restabelecer o equilíbrio humano, que se encontra comprometido. Ameaças também pairam sobre nossa intuição, a imaginação criativa, a sensibilidade, a personalidade, a percepção do subjetivo e do qualitativo. A presença insistente da arte em nosso diálogo, mesmo que ela fique às vezes subentendida, irá permitir que nossa análise percorra os caminhos nos quais o homem se sente mais tentado e que refletem suas obsessões, tais como a economia, a sociologia, a política. Talvez ela lhe facilite o acesso ao núcleo do problema. Pelo menos esta é minha esperança, minha convicção. Foi preciso impor a esse diálogo, que teria uma tendência natural à divagação, um fio condutor e uma progressão. Ele começa, portanto, e será sua primeira parte, pela constatação da crise, onde o mundo mergulha cada vez mais. Ele focaliza primeiro a evidência material que se manifesta no campo que mais atormenta nosso tempo, o econômico, mas destaca o fator que é talvez o mais grave, aquele que desencadeia uma crise moral e que é, portanto, a origem da ruptura interior. Numa segunda parte, ele procura, então, as origens do mal, situando na perspectiva histórica, onde se revela coincidente com a última das maiores mutações que a civilização sofreu. Numa terceira parte, procura mostrar em que consiste a mudança que se realiza em nós, quais as modificações que esta provoca na natureza humana, que de repente percebe que lhe amputaram alguns de seus recursos essenciais, progressivamente atrofiados. E, consequentemente, onde colocar um contrapeso salvador que poderá devolver ao homem esse equilíbrio do qual ele se sente perigosamente privado? As duas últimas partes se destinam a traçar um esboço das soluções,
A reeducação metódica do indivíduo é a primeira a ser considerada. Mas o diálogo é levado, então, a computar todo o partido que se pode e se deve tirar dos recursos mais importantes inerentes ao homem, e que são atributos exclusivos do ser humano. Um deles é constituído pela arte, o outro pela religião. Entre eles existe um elo constituído pelo sentimento do sagrado. O dogmatismo de um sistema deve ser proscrito diante dos problemas colocados pela crise. Seu racionalismo participaria demais dos mesmos perigos, e esse diálogo tenta delineá-los e denunciá-los. É esta sua utilidade. Dois pensamentos nele se confrontam, diversos, mas convergentes, distintos porque refletem o perfil de duas tradições tão distanciadas uma da outra, de toda a distância que secularmente separa o Ocidente do Oriente. E, no entanto, convergentes, porque, seguindo itinerários tão radicalmente diferentes, eles tendem a uma mesma conclusão. E essa conclusão tira toda a sua força da evidência com a qual ela se impõe, a dualidade que lhe deu origem. Esse foi o prefácio de René Higg, e eu vou compartilhar o prefácio, agora a introdução feita por Daissa Piqueda, no próximo vídeo, para não ficar tão longo esse. Então, espero que tenham apreciado. Até o próximo vídeo.